Agora a gente vai falar de um assunto muito sério. Violência obstétrica. Você se lembra lá em setembro do ano passado? Tivemos uma famosa, Chantal, influencer, né, que passou por uma questão aí denunciando um médico bem famoso aqui no Brasil. Vamos recordar o caso e a gente vai falar sobre esse assunto aqui no estúdio. Pode rodar o VT. Em setembro de 2021, o nome da influenciadora digital Chantal Verdelho ganhou o noticiário brasileiro depois que vídeos vazados na internet mostravam humilhações e xingamentos durante o parto da sua filha caçula, conduzida pelo médico Renato Calil. Chantal denunciou o médico por violência obstétrica e o inquérito policial já colheu 18 depoimentos. Dentre eles, o de Matheus Verdelho, marido de Chantal, que filmou todo o processo do parto. Renato Calil nega as acusações e afirma que o parto aconteceu sem qualquer intercorrência e que não houve nenhuma irregularidade ou postura inapropriada durante o procedimento. Uma das práticas sugeridas pelo médico durante o parto foi a episiotomia, procedimento em que se faz um corte no períneo para facilitar a saída do bebê. Chantal acusa o médico de insistir no procedimento mesmo sem autorização dela, expondo suas intimidades a fim de convencer o marido a fazê-la mudar de ideia. A repercussão do caso levantou questões importantes. Quando realmente é necessário fazer uma episiotomia? E como identificar uma violência obstétrica? É muito importante falar a respeito desse assunto, sim. Afinal de contas, a gente tem números muito preocupantes relacionados a isso aqui no Brasil. E a gente convidou ela, especialista maravilhosa, a doutora Patrícia Gonçalves. Tudo bem? Muito obrigada mais uma vez pela confiança de vocês. A gente que agradece a presença sempre, viu? Vamos explicar, antes de mais nada, o que é violência obstétrica? O que caracteriza uma violência durante o momento do parto? A violência obstétrica, infelizmente, acontece e ela pode ser caracterizada tanto fisicamente, quando a paciente é abordada de uma forma inadequada, quanto emocionalmente, psiquicamente, pela paciente se sentir agredida nesse sentido. Por comentários, né? Por comentários violentos que podem acontecer por qualquer integrante da equipe médica na hora do parto. Exato, né? Tanto médica quanto paramédica. Tá. E os dados mostram que isso acontece no Brasil em larga escala e não é de hoje, tá? A gente tem um levantamento aqui da Nascer no Brasil, que é da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, de 2012. 2012, então falando de 10 anos atrás. Mostra que 30% das mulheres atendidas em hospitais privados sofreram algum tipo de violência obstétrica, enquanto no Sistema Único de Saúde a taxa é de 45%. Olha que alarmante, quase metade das mulheres atendidas pelo SUS relatam que sofreram algum tipo de violência. E é complicado porque no momento do parto, a mulher está extremamente vulnerável, né, doutora? Ela está completamente entregue aos cuidados, né? Provavelmente com medo, assustada até com aquilo temerosa, tudo, principalmente se for a primeira vez, né? Se bem que cada parto é um parto, cada nunca é roteirizado, nunca acontece da mesma forma, né? Sempre tem algumas novidades. E a gente está muito entregue na mão dos profissionais ali. E normalmente, na hora, a gente não percebe a violência. A gente vai refletir sobre esse assunto depois, né? Sim, porque a mulher, ela está vulnerável a uma situação muito delicada, com medo até, né, do novo. Porque além da coisa boa que é o parto, né, o procedimento em si, a vivência da maternidade, a mulher também fica com medo, temerosa, o que vai acontecer? Será que, muitas mulheres pensam, será que eu vou morrer? Né? Então, é uma coisa muito nova. Uma dor muito vida. Intensa que acontece muitas vezes, intensa, né? Muita emoção. E né? É uma novidade muito forte, emoção. É um momento realmente muito forte. E que muitas vezes, né, os profissionais que têm que pensar sobre essa questão podem muitas vezes ditar como vai ser o momento do parto, pode muitas vezes ditar como vai ser esse primeiro momento da mãe com o bebê. Isso pode causar um trauma tão grande naquela mulher que isso pode inclusive mudar a forma como ela vai encarar a maternidade a partir de então, né? E você sabe que você está falando isso, Rê, e me faz lembrar de uma paciente que eu tive no consultório que
teve um problema no primeiro parto e ela não teve a criação do vínculo materno-fetal porque ela teve uma rotura perineal. Nós vamos falar disso depois com a maquete, sim, né, que eu quero explicar direitinho, até no sentido daquilo que, como professora, o que nós ensinamos para os nossos alunos de medicina, para os nossos acadêmicos de medicina, o quanto é importante o diálogo, a melhor comunicação, eu acredito que seja a falada. Então, no sentido de explicar para a mulher, explicar para a mãe no momento do parto, às vezes ela está tão emocionada e às vezes até embebida pela dor e pela emoção, a dor física, né, das contrações uterinas no trabalho de parto e a própria emoção de que tudo envolve o parto, o trabalho de parto, que ela não se dá conta, ela não presta atenção. Então, é importante o profissional de saúde, né, seja o médico obstetra ou a enfermeira obstetriz ou a doula, o profissional que está envolvido, né, mesmo o anestesista, todos os profissionais envolvidos, é importante conversar com esta mulher e falar, presta atenção aqui em mim, nós estamos juntos, nós vamos conduzir juntos, você não está sozinha. Isso é muito importante. Durante algum tempo da minha vida, eu fui coordenadora da saúde da mulher, da gestação de alto risco, numa maternidade do SUS que tinha residência médica. E era tão gostoso e tão importante porque nós fazíamos reuniões periódicas com a equipe multidisciplinar. Foi lá atrás, quando foi implantada a doula no hospital público, o quanto é importante esse contato dessa equipe multidisciplinar, de estar em troca com essa paciente e trazê-la para nós em confiança, em bem-estar, em acolhimento. Isso é muito importante. Por isso que a gente fala... Perdão, doutora, pode concluir. Isso conduz a um trabalho de parto que é o melhor possível, tanto para a mãe quanto para o bebê. E com esclarecimentos. Sim, isso é importante. Informação, que é super importante. E falando em informação, quando a gente fala em parto humanizado, né, é bom a gente desmistificar a importância da gente humanizar realmente o parto, né? Para não ficar nessa confusão de que parto humanizado é parto normal. Não estamos falando só disso. Sim. Um parto humanizado pode ser uma cesárea, né? Uma cesariana humanizada, sim, bem lembrado, Rê. E é exatamente, você humanizar é o quê? É essa conversa, é isso tudo que você está falando, essa proximidade que o médico tem que ter da paciente, essa conversa, o esclarecimento justamente para ver o que é muito bom para a mulher e também para o bebê, né? Certa vez eu participei de uma reunião, isso também me lembrei agora. Certa vez eu participei de uma reunião junto a médicos, junto a professores de medicina, junto à sociedade civil, a respeito de episiotomia, a respeito do parto humanizado, a respeito da cesariana humanizada. E um professor já bem experiente, ele disse com muita naturalidade, leveza e precisão: nós não vamos reinventar a medicina. A medicina está aí há séculos e séculos. Nós temos que obedecer. Contudo, nós temos estudos que evidenciam coisas que são procedentes ou improcedentes. Aquilo que nós podemos atuar da melhor maneira para finalizar um parto adequado. E ainda que seja uma cesariana, o que é uma cesariana humanizada? É uma cesariana bem indicada, é uma cesariana onde existe a indicação precisa para que haja a realização desse procedimento cirúrgico, dessa cirurgia que é a cesariana. Então, é importante sempre ter a troca. Saber o momento oportuno de indicar, não fazer um parto forçado ou uma cesariana mal indicada. Eletiva, né? Sim, compartilhar tudo o que está acontecendo. Até porque se a gente paciente. tem informação, esse medo do parto normal, ele cai por terra. Ele cai por terra. Né? Porque Sim. justamente, muitas vezes a cesariana é colocada em pauta justamente por causa desse tabu que muitas vezes aqui no Brasil se tem ainda a respeito do parto normal. Agora, continuando a falar, vamos dar uma olhadinha lá na nossa maquete? Te convido, por favor, doutora, aí aqui no centro do nosso estúdio, para a gente mostrar
quais são as situações que podem caracterizar esse parto, essa violência obstétrica durante o parto? Inclusive na fala, como você justamente comentou, né? Eu já tive casos, inclusive conversando com o meu obstetra na época, de casos horrorosos, né? Que são relatados, inclusive de médico falando, médicos e pessoas da equipe, falando coisas muito ruins para essa mulher enquanto ela está ali no seu momento de dor e gritando, do tipo, na hora de você... Sim. Produzir, você não fez tanto barulho. Sabe, umas coisas malucas, que você fala, como que alguém fala uma coisa dessa para uma mulher que está tendo seu filho, né? Não deve se falar nunca, quanto mais nesse momento. Mas tem outras situações, inclusive físicas, que a gente pode mostrar aqui na maquete, sim, que podem caracterizar a violência, né, doutora? E eu quero agradecer, o professor Leonardo Alvarez, coordenador do Promove, que é o ambulatório do Centro Universitário São Camilo, a Faculdade de Medicina São Camilo, da qual eu faço parte do corpo docente. E ele, gentilmente, junto à professora Fábia, que é a nossa diretora da Faculdade de Medicina, Fábia Vilarino, eles emprestaram, então, essa maquete para nós explicarmos. E é assim que nós damos aula. Na obstetrícia e na ginecologia, nós damos aula com a participação efetiva, então, para o aluno do 3º ano de medicina, que vai se inserir nesse processo de aprendizagem. Você ia comentar da episiotomia, né? A episiotomia, ela ocorre quando há necessidade. O que eu costumo dizer? Quando nós temos necessidade de fazer epísio, aí sim ela está indicada. E o que é a necessidade? Essa região é a região do períneo que está edemaciada, embebida por hormônios durante o trabalho de parto. O bebê, ele está então nessa situação, coroando, já inserido no períneo, onde ele solicita o períneo. Caso o períneo seja complacente e elástico, ele vai abraçar o polo cefálico e vai então permitir que haja a passagem naturalmente do bebê. Caso esse períneo seja rígido, caso ele force com uma rigidez, não tem como o bebê passar que haja uma passagem tranquila. E o que acontece? Vai lacerar, vai rasgar, para você aí em casa entender melhor, tanto a parte superior, pode rasgar, quanto a parte inferior. Eu vou levantar aqui um pouquinho só para ter uma noção que a parte posterior do períneo fica também a região perianal. E essa região compromete o intestino. Então, eu costumo ensinar ludicamente para o estudante de medicina do 3º ano. O que acontece é como se fosse calçar uma blusa, vestir uma blusa. Caso ela esteja apertada, nós vamos ter que abrir o zíper ou abrir o botão para poder passar a nossa cabeça. A mesma coisa ocorre no períneo. Então, a indicação da episiotomia, ela é uma indicação que na hora nós conseguimos saber. Mas e se eu não quero fazer a episiotomia? Eu tenho como prevenir para não ter que fazer? Tem. Exercícios físicos. Durante a gestação. Durante a gestação e durante o trabalho de parto. Sim. Então, fazer a massagem no períneo, compressas quentes, a bola, o cavalinho, fazendo com que haja um exercício perineal para que esse períneo fique complacente. Mas a parturiente também pode optar por deixar lacerar naturalmente, se for da vontade dela de não fazer episiotomia. Sim, contanto que, por exemplo, a proporção cefálica, a proporção da cabecinha do feto não seja exacerbada para esse períneo. Essa paciente que eu citei, o que acontece, aqui a gente consegue ver, nós não podemos esquecer que entre a vagina, antes da vagina está a bexiga e depois da vagina posterior está o intestino. Caso haja a passagem do bebê de uma forma desproporcional, isto é, o bebê é maior do que o canal vaginal e o períneo não está complacente, pode lacerar não só a parte externa da mucosa, que aí pode cicatrizar até
naturalmente por segunda Sem precisar intenção. de pontos. Uhum. Exato. O que acontece? Essa paciente, por exemplo, ela teve uma laceração intestinal. E essa laceração intestinal, ela passou por 3 cirurgias intestinais. Então pode e colocar ainda a vida ficou dela em risco, inclusive. com né? incontinência fecal. Tá. Então, Nossa. isso pode ocorrer. Tá. Por isso que a episiotomia, ela tem de ser bem indicada. Tá. E falando em indicação, a gente tem a questão da anestesia também, né? Que Sim. pode ser uma escolha também dessa gestante ter ou não a analgesia no momento do expulsivo. Sim. Né? Caso haja analgesia, é uma peridural contínua que fica como se fosse um canalzinho onde o anestesista vai injetando a medicação adequada para Isso não... é um direito da gestante, é um direito. Ela pode exigir se ela quiser. Sim, é um direito, mas que ainda não é implantado em todos os hospitais. Infelizmente, a gente tá? ouve muitos casos Então, desse tipo. assim, ocorre com frequência, mas ainda não é implantado em todos os hospitais. Então, o que acontece é a gestante não perde a prensa abdominal, que a gente diz, então a força no abdômen, ela vai continuar tendo. O interessante do parto humanizado também é adequar a posição que a paciente melhor fica. Tá. Então, ela prefere ficar de cócoras ou ela prefere ficar sentadinha. Então, adequar qual posição é mais adequada. Porque o corpo fala muito no momento do parto Exato, também, né? A gente encontra as posições que dói menos, em que você está mais confortável, né? Para essa chegada. Não tem que ser uma imposição. Quando o médico impõe uma posição a você, também pode ser uma violência. Sim, e também, assim, ajudar nas outras formas de analgesia. Por exemplo, a banheira. O banho de imersão na banheira ajuda bastante a contração ficar ritmizada e essa paciente consegue ter mais forças no trabalho de parto. Ou o banho também ajuda bastante, o banho de chuveiro, principalmente na região lombar. Vamos mostrar, inclusive, porque tem um bebezinho aí dentro dessa barriga, né? Eu queria que você mostrasse uma manobra que não é mais autorizada a se fazer, né? Sim. Enquanto a gente ainda não tirou o bebezinho. Manobra de Kist, como é que ela chama? Christeler. Isso. Que é empurrar o bebê. Sim, na verdade, fora. Como o bebezinho ele fica dentro da cavidade gente, olha que legal uterina, isso. Tá? Então, aqui a placenta, o cordão umbilical, o bebezinho na posição já cefálica para poder ocorrer o nascimento cefálico. E quando ocorre a manobra de Christeler, que hoje já não se usa, há muito tempo já não se usa, é quando se força o fundo do útero com o braço para poder tirar o bebê, ajudar a alavancar o bebê na saída. Que prejuízos pode trazer essa manobra? Pode ter hematomas, dor mesmo no fundo do útero materno. Fórceps também não é mais indicado no SUS? Não, o fórceps faz parte da medicina desde que seja bem indicado também no sentido de alívio. Tá. Então, o que acontece? Quando o bebê está muito alto, muitas vezes a mãe não tem prensa, não consegue fazer a força adequada e o bebê está muito lá na cavidade abdominal, muito alto, na cavidade uterina. Então, o fórceps, ele vai conduzir a saída desse bebê como se fosse um alívio, não é alguma coisa forçada. Tá. E é só quando tem indicação. Tá. Então, antes de ter toda a indicação do trabalho de parto ou de uma cesárea bem indicada, aí sim, se houver a indicação do fórceps, é indicado. Tá. Mas normalmente a gente passa por todo o processo antes da indicação do fórceps. Tá. Dentre os procedimentos mais atualizados, né, com relação ao parto, não só o durante, mas o pós-parto também tem algumas questões interessantes para a gente citar rapidinho, que é justamente a mãe ficar com o bebê assim, momento logo na sequência do expulsivo, já acolher esse bebê, né, para que não aconteça o sequestro de bebês como eles faziam um tempo atrás, né? A mãe só olhava, ele ia embora, voltava horas depois, né? Tentar já colocar no peito assim que nasce. Normalmente, isso ocorre tanto no parto normal quanto na cesariana. O bebezinho já vai para o peito, já mama, tem esse vínculo, né? E é muito importante esse vínculo, esse contato materno-fetal. Tá. Então, é muito preconizado, tanto nas maternidades
particulares quanto no SUS. Isso é muito super preconizado. importante. Gente, eu vou agradecer então a doutora Patrícia Gonçalves mais uma vez esteve com a gente, ginecologista obstetra. Vou deixar o Instagram @dra.patricia_Gonçalves para você seguir também no Instagram. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Até a próxima, Melinda. Muito legal. Gente, adorei essa maquete. Fantástico. Obrigada mais uma vez.